Quero dar uma boa noite aos irmãos aqui, né? Desejar as mesmas frases que Jesus disse, né? Paz seja convosco. Paz seja convosco, vocês também do YouTube, do Facebook, que tem acompanhado a nossa página. Deus abençoe vocês. Eu quero compartilhar aqui uma palavra com vocês, Lucas 24, a partir do verso 13. Vai ser um texto um pouquinho, não, mais ou menos longo, mas é necessário que nós leiamos aqui para que possamos entender. No verso 13 em diante. Acompanhe comigo, talvez a leitura seja um pouco diferente, mas acompanhe comigo que vai dar certo. No final dá tudo certo, tá? Encaixa. O Lego dá certo. Vamos lá. Aqui o meu subtítulo diz: Jesus surge no caminho de Emaús. Lucas 24. Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas, presta atenção nisso, verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E eles lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que se dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso, né, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também, 22, algumas mulheres dentre vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão, teve uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entregasse a sua glória? O peregrino, que era Jesus, estava andando com ele, mas eles não estavam sabendo que era Jesus. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, isso Jesus. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já se declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-lhe o deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Senhor, quero te agradecer por essas palavras, estes pergaminhos que há muito tempo já foram encontrados, foram escritos, e há muito tempo vêm circulando em nossas mãos e nas mãos de todo mundo. Todas as pessoas têm esses pedaços, esses trechos, papiros, que hoje nós chamamos de Bíblia, que foram compilados, ó Deus, pela Igreja Católica, no livro da Bíblia. Muito obrigado, porque muitos trechos daqui realmente, os trechos falam da tua palavra e falam da tua luz. E que através desse texto que nós lemos, e de toda a Bíblia que nós lemos, apesar de terem muitas coisas complexas, e parece que às vezes confusa,
Que o Senhor possa falar conosco através do Teu Espírito que anda conosco e está conosco nessa noite e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, essa palavra eu recebi num culto de sexta-feira, numa igreja que eu fui, e essa palavra ficou no meu coração, ficou aquele negócio incomodando, sabe, ficou aquele negócio, sabe assim, sabe quando você está com uma dívida e fica incomodando, nossa, eu tenho que pagar, você que se preocupa com dívida. E tem gente que não se preocupa, está nem aí, viu, gente? Pessoa que me deve aí, que até hoje não quer saber de pagar, né? Eu fico preocupadíssimo quando eu devo alguma coisa para alguém. Minha esposa me conhece, sabe que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu fico preocupado. Você vai fazer essa parede aqui, você não sabe o que eu fico doente, né? Bruxismo é pouco para mim, sabe? Dente aqui, eu fico assim, eu quero fazer, sabe? Quero fazer acontecer. Porque é uma coisa minha, né? Já orei, já pedi para Deus tirar. Deus mandou deixar esse, como o Paulo, né? Deixou essa ferida aí. Pois é. Então o que acontece? Quando nós devemos algo para alguém, a gente fica preocupado em pagar. Nós temos assim, pô, nós estamos devendo. Você é uma pessoa que é honesta, uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que tem Deus no coração. Ela jamais vai ficar dando calote nos outros. Ela vai querer fazer a coisa certa. Tá? Eu sei que existem muitas pessoas que mesmo sem ser cristãos já agem dessa forma. Imagine quando aceitarem Cristo. Imagine só. Se já agem sem Cristo, imagine com Cristo. Meu Deus, essa pessoa vai se tornar, vai ser transladada, vai ser levada para a glória, né? Então, sabendo disso, dito isso, essa palavra ficou me incomodando assim, eu fiquei assim, comecei a ler. E quando você lê as Escrituras, não é de você que está tentando entender Deus, você que está tentando entender alguma coisa, não adianta você querer tentar explicar isso aqui cientificamente, né, com várias teses. Não adianta você querer fazer. Não. É Ele que fala com você. É o Espírito. É o Espírito de Deus. Tá? O Espírito de Deus que já está em vós. Que já está em vocês. Né? Tanto é que quando Jesus encontra com eles, fala, paz esteja convosco. Quando alguém te cumprimenta com a paz, irmãos, ele já te identificou como você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Se você não recebe paz, olha lá, hein? Tem que receber a paz de Deus. Essa paz que nos tranquiliza nesse mundo tão complicado, tão, né, tribulado que nós vivemos. Então, só a paz de Cristo. Então, Jesus chega com eles assim, ó, sabe? Tá o Saulo e a Vera ali conversando, tá, eu chego junto, e aí? O que está acontecendo aí? Então, eles começam a conversar lá. Aí depois eu saio, como se eles falassem assim, quem que é esse cidadão aí? Chegou aqui, tomou conta da nossa conversa, comeu um pedaço da nossa conversa, palpitou e saiu fora, né? Não tem pessoa assim, gente? Você está aqui conversando do nada, aí o cara, é isso aí mesmo. Então, não aparece esse cidadão, gente. Está aparecendo Jesus, que desaparece e aparece, gente. Né? Tem gente que é assim, entra no meio da conversa. Né? Mas às vezes a pessoa não atrapalha nem nada, mas você acha estranho, o cara apareceu do nada. Não. Mas não foi o caso aqui não. Jesus chegou no meio deles. O que está acontecendo aí? Ué, você é só peregrino, está andando por aí, não sabe o que aconteceu nesses últimos 3 dias? Né? Ele estava, os caras ficam assim, pô, esse cara é maluco, doidão, não sabe o que está acontecendo. Já repercutiu em toda a Jerusalém. E todo mundo já está sabendo a história de Cristo, de Jesus. E você não está sabendo? Parece que Jesus está pregando uma peça, né? Jesus está ali disfarçado, né? Disfarçadinho ali, né? Eu sei porque nós lemos aqui antes, em Lucas, né? No versículo 1, no próprio capítulo 24, fala sobre a ressurreição de Cristo. Aqui conta a história. Eu não vou ler com você, depois você lê. E depois aqui Jesus surgindo no caminho de Emaús. Porque Jesus tinha aparecido já para algumas mulheres. Mas as mulheres, elas não tinham crédito. Né? Eu estava conversando com um amigo meu que ele está se tornando hoje praticamente um professor de história. E ele disse para mim que a mulher, olha que coisa tenebrosa, né? A mulher, no passado, ela era considerada uma moeda de troca. Né? Então o cara chegava lá, queria casar com a filha da Marcela profetizando, hein?
quero casar com a filha da Marcela, o Juliano, não, beleza, o que você tem aí pra nos dar de troca? Era assim. Olha, eu tenho uma fazenda, tenho um palácio, não sei o que, tem quantas cabeças de boi ligar. Aí ele dava a filha dele em troca disso aí. Então a mulher era uma, né? E ela não tinha valor publicamente sobre as palavras, porque ela era proibida de falar na igreja, né? Se você ler as cartas de Paulo, Paulo está explicando isso. Ela era proibida de falar na igreja. Então imagina, com toda essa lei que vem sobre a mulher, né? Toda lei que a mulher não pode ficar conversando. Jesus foi lá e conversou com a mulher do poço lá, né? Mulher samaritana. Jesus trouxe salvação para ela. E quando Jesus está morrendo, lá tem algumas mulheres que vêm aos pés de Jesus. E quando Jesus ressuscita, olha que engraçado, quem que Jesus aparece primeiro? Ou até um anjo de Deus também, que a Bíblia se refere a Deus também no Antigo Testamento, como um anjo também, em alguns trechos. Então quem que encontra Jesus? A mulher. Aí a gente tem que raciocinar. Será que a mulher realmente não tem valor mesmo? Naquela época não tinha. Mas olha a importância que Jesus dá para a mulher. É uma importância fantástica, maravilhosa. Porque a mulher tem essa sensibilidade. É lógico que tem homem chorão, né? Tem bastante homem chorão. Mas a mulher é mais sensível. Então, coube Jesus foi esperto. Vou passar primeiro para ela, porque elas vão se sensibilizar e vão passar. Só que olha aqui, só, Jesus sabia que eles não iam acreditar nelas. Mas por que então Jesus apareceu? É simples. Jesus está dando valor à mulher. Simples, coisa simples. Não tem que ficar questionando. Estava valorizando a mulher ali. Entendeu? É a mulher que viu Jesus. E essas mulheres foram lá. Olha, nós vimos o mestre. Ah, você está maluca? Você acha que Jesus vai aparecer para elas? E para nós, que somos apóstolos. Alta patente. Entendeu? Somos os generais de Cristo. Jesus não aparece para a gente. Que negócio que parece. Não. Não vamos acreditar nelas. Só se ele aparecer aqui. Se ele atravessar a parede, se ele mostrar as mãos, eu quero ver, eu quero tocar, quero enfiar o dedo ali, ó, nas chagas. Né? Aí Jesus faz a pergunta, quais? Voltando aqui ao assunto do texto. Quais assuntos estão acontecendo por aí? Aí os caras começaram a contar, de um Jesus, o cara explicou toda a história, né? Mas Jesus já era Jesus, sabia de tudo. Aí contou toda a história. Aí eles começaram a conversar e começou a repreender eles aqui. No verso 16 diz, mas os olhos deles estavam com que fechado para que não conhecesse. E respondendo ele, né, no 18, respondendo um, cujo nome era Cleópatra, disse, és tu peregrino de Jerusalém e não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? Mais à frente, perdão. Aqui no 25. Honestos e tarsos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Vocês andam com Cristo, sabem as leis, leem as escrituras, os pergaminhos, e vocês não sabem que era para acontecer essas coisas com Jesus? E é todo mundo chorando, com a tristeza, meu Deus, ele morreu, agora ninguém, quem poderá nos defender? Né? Queriam chamar de Chapolin. Colorado. Queriam chamar de Chapolin, gente. Sabe? Estavam tudo preocupado, mas não leram, não entenderam, e o próprio Jesus estava aqui disfarçado, né? Com eles, que eles não conseguiam enxergar. Jesus fala assim, olha, e no 27, olha que interessante que eu marquei aqui, ó. E começando por Moisés, olha só, lá atrás, foi destilando, né? E por todos os profetas, meu Deus, quanto tempo demorou isso aqui, hein? Foi um sermãozão. E explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então é simples. Jesus tinha, se eu estivesse lá, eu falava assim, ó, vai ler a Bíblia, pô. Vai ler a escritura, caramba. Vocês querem conhecer Jesus, a história de Cristo, e você não lê a Bíblia, não lê os pergaminhos, não sabe da história. Está dizendo que ele iria morrer, ele iria padecer tudo isso, ele ia sofrer, ele ia andar naquele caminho, ele ia carregar uma cruz, só não ia quebrar os ossos,
mas ele ia sangrar. E ele sangrou. Ele levou chicoteadas. Olha, irmãos, deve doer, porque eu nunca fui chicoteado nas costas, né? Graças a Deus. Mas uma certa feita. Eu tenho uma moto, eu vou andando de moto, eu peguei um elástico, sabe aqueles elásticos? E eu tinha uma mania de apertar bem firme mesmo, para não ficar tec, né? Peguei um dia, sem camisa, um solzão, puxei, mano. Quando eu estiquei com toda a minha força, aquele negócio, aquele bendito escapou. Escapou com tudo, veio e bateu, deu uma chicotada. Eu falei, comecei a ver estrela durante o dia, sabe? Uma chicotada. Quantas chicotadas Jesus levou? 40 chicotadas. E eu levei uma. E a minha foi de elastiquinho. Eu não sei que tipo de chicote era na época, mas para prisioneiro, com certeza, ia colocar um pedaço de ossos, sei lá, alguma coisa do tipo para arrebentar mesmo, que era para acabar com o preso. Falar assim, olha, nunca mais vai fazer isso. Como ia morrer mesmo, então os caras já vai morrer mesmo, vamos deixar ele já quase morto. Né? E Jesus passou por isso. Então ele sangrou, ele levou chicotadas, sabe? Por defender o quê? A verdade. Por defender a verdade. Muitas vezes nós somos injustiçados porque nós defendemos a verdade. Sim, defendemos a verdade. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo de trabalho, nós discutimos, nós feios. Não ficou bicudo para cada lado lá, estamos bicudo ainda. Por que aconteceu? Eu conversei com ele e falei para ele, olha, eu acho que assim, nós ensinamos o filho no caminho que deve andar. Mas se por acaso ele se desviar, não é culpa nossa. Porque nós ensinamos o caminho. E ele queria rebater comigo, dizendo que não. Se você ensinou, ele tem que ir. Eu falei, não, cara, às vezes acontece, às vezes o filho você cria, de repente o filho dá uma mancada aí, vai para o mundão. Eu creio, eu acredito, que no coração dele ele jamais esquecerá, ou esqueceu, dos ensinamentos. Isso, mas pode ser que ele deu uma andada fora do caminho, por um tempo, ou até morra fora desse caminho. E ele não quis concordar com isso. Ele achou que era isso que eu queria colocar, mas aí no fim deu aquele bate-boca, falei, gente, não dá para falar, conversar, porque são pensamentos diferentes, e só bate-boca a gente não consegue resolver nada, tá? E no final eu chamei de bobão. Ele ficou bravo ainda. Depois a gente se acerta, vai estar tudo certo. Mas enfim, o que eu quero colocar com isso é que nós temos responsabilidade aqui para uma geração. E não é só filhos, tá? É geração. É para a posteridade. É para as pessoas que virão depois de nós, depois que nós morrermos. Quando Cristo morreu, ele já sabia que o Evangelho ia ser propagado para toda a criatura. E ele veio se cumprir. E ele se apareceu. E ele apareceu no meio deles. Tá? E ele faz um convite para ele, ó, tá, já acabou a tarde, né? O Cleópatas e outro discípulo falam assim, olha, já está tarde, né? Você conhece bem, você maneja bem a palavra de Deus, que legal. Fica com a gente essa noite, amanhã cedo você vai, que já é tarde e tal. E ele aceitou, claro, né? Vamos lá, aqui ó. 28. E chegaram à aldeia, para onde iam. E ele fez com que ia para mais longe, né? E eles constrangeram dizendo, fica, é o que eu estava falando aqui agora. Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Quem partiu? O peregrino que estava com eles, que era Jesus. Olha o que aconteceu, gente. Né? Abriram-se-lhe os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu, como um fantasma. Né? Eu vou ser sincero, eu tomaria um susto. Hein? Viu, Senhor? Eu tomaria um susto. Ele aparece para mim, depois desaparece, eu fico doidão na carne humana. E disse-lhe um para o outro. Ó, mas no verso 30, que eu achei interessante aqui, que eu marquei, aconteceu que estando com eles, a mesa, tomando o pão, repartiu. Então ele repartiu o pão. Aí, engraçado que ele foi convidado, e ele pega o pão e toma autonomia, eu vou repartir o pão. Eu imagino que Jesus tinha uma forma de repartir o pão, uma maneira, sabe, de cortar o pão, ou assim, ou rasgando, ou quebrando, ou picotando, não sei, de alguma maneira.
E eles olhando assim, eles viram, ele partiu o pão, abençoando para eles. Amém. Agora pensa bem, as vestes cobriam as mãos, né? E eu acho que nesse momento aí, ele partiu o pão e abençoou. Aí o que apareceu? As marcas. Nas mãos de Jesus apareceu as marcas. Eles olharam e falaram, nossa, mas eles não, os olhos não estavam abertos ainda. Mas eles acharam estranho aquilo. Pô, o cara repartiu o pão, abençoou, e está com as mãos furadas. Né? Aí de repente, os olhos são abertos para ele. Abriram-se os olhos e o conheceram. E ele desapareceu imediatamente. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Então assim, tem pessoas que é assim, sente Deus. Sente Deus arder, sente Deus falar com ela. Ela sente. A pessoa abre a Bíblia, fala, e ele não quer. A pessoa não aceita, sabe? Ela fica ali, não, isso é porcaria. Mas está ali, ó, ardendo no coração dela. Com muitas pessoas, acontece dessa maneira. Arde no coração delas a palavra de Deus, as Escrituras. Porque Jesus abriu as Escrituras. Queimava no coração deles. Eles não sabiam o que era. Mas caramba, o que está acontecendo? Estou sentindo um negócio como se Jesus estivesse aqui, mas não é Jesus. Esse cara não é Jesus. Mas eu estou sentindo que fosse Jesus, mas não é. Mas de repente, quando ele parte o pão, eles reconhecem Jesus pela marca. E essa marca faz referência de nós também. Nós estamos marcados por Cristo. E o nosso inimigo, que é o inimigo espiritual, nós chamamos de diabo, Satanás, que quer dizer, a tradução de adversário também, né? Então esse Satanás, na verdade, pode ser qualquer um, tá aí. Se alguém está desafiando você, seu adversário, ele pode ser um Satanás na sua vida, um adversário contra você. Mas não aquele mesmo Satanás, né, que enfrentou Jesus. E aí uma coisa linda começa a acontecer. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles. Porque um havia morrido, que era Judas. Por isso eram 11. Os quais diziam, ressuscitou. Ele ressuscitou, gente, tá. Aí o pessoal começou a acreditar. Nossa, caramba. Agora as mulheres falaram, não acreditaram não, mas os caras falaram, agora é uma palavra de peso, vamos acreditar, né? E eles lhe contaram o que aconteceu no caminho, e como deles foram conhecidos no partir do pão. Agora sim, Jesus aparece aos discípulos no 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse o que eu disse para vocês hoje: paz seja convosco. Jesus já veio entregando a paz. Entende? Porque eu digo, se você recebe a paz, se alguém te dá paz, é porque reconheceu que você é dele, que você é de Cristo. Receba sempre a paz. Odeie sempre a paz. Ou se a pessoa não tem a Cristo, um dia ela vai ter essa paz, ela vai receber. Não faz nenhum mal a gente dar a paz para as pessoas. E de repente Jesus aparece no meio deles. Aí tem, alguns evangelhos falam, Tomé foi lá, quero ver se é ele mesmo e tal, Acontece toda essa história aí para ver se é Jesus. Mas o fato é que Jesus prova aqui que ele ressuscita. E ele aparece para os 12, para que os 12 espalhem as boas novas do Evangelho para todo o planeta. Para que nós, e chegou até nós, e nós, desde aquela época até agora, esse Evangelho continua sendo puro, o Evangelho continua sendo verdadeiro, desde que seja pregado genuinamente no amor de Cristo. Porque tem muitas pessoas que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Não é verdade? Muitas pessoas usam a palavra de Deus para encher igreja e templo. Nós temos a instituição aqui, estamos começando esse projeto, Casa Livre. Mas em nenhum momento nós queremos dizer que Deus está nesse lugar. Sabe o quê? Deus só se faz presente aqui quando Ele quer. Mas só se faz presente aqui porque vocês estão aqui. Porque a presença de Deus está em vocês. Deus está em vocês. Então quando nós nos reunimos, é por isso que a presença de Deus está aqui. Porque você traz Ele aqui, nesse lugar. Esse lugar é um lugar onde nós nos reunimos para fazer essa comunhão. Uma comunhão, para repartirmos aqui, como Jesus fez com ele, abriu na Bíblia, e se reuniram lá entre eles e repartiram o pão. Sabe? É uma coisa gostosa de se fazer. Sentar na mesa, abençoar a comida,
e comer. Olha que coisa maravilhosa, hein? Depois de comer, só, aí o negócio enche aqui. O negócio fica grande aqui. Aí para quem estuda canto, fala assim, não, é o diafragma meu aqui que está aqui, por isso que tem essa barriguinha aqui. Mas enfim, eu quero finalizar aqui para vocês, dizendo que Cristo está vivo. Ele está vivo, ele ressuscitou. E ele não precisa ficar aparecendo, porque se ele começar a aparecer para todo mundo vai se assustar. Eu mesmo me assusto, eu não quero que ele fique aparecendo para mim, não. Fala só comigo que tá bom, Deus. Se for para aparecer, eu quero aparecer já quando eu estiver na glória. Já fico direto. Entendeu? Direto. Amém? Amém. Que Jesus possa abençoar a tua vida.